Como eu costumo dizer, é bom encontrar-me contigo a cada semana para nós podermos partilhar um pouco da palavra de Deus. Eu espero que tu gostes tanto de ver como eu gosto de partilhar contigo estes momentos em que nós olhamos para temas das Sagradas Escrituras e os podemos aprender a compreender um pouco melhor. Eu convido-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos quer os links da Rádio Tranquilidade, onde nos ouves, ou então dos nossos canais do YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz isso para que os teus amigos possam conhecer também um pouco mais desta lição fantástica que nos fala da morte e da esperança que existe para além da morte. Antes de entrarmos no nosso resumo da lição, eu gostaria de lembrar que no final desta semana, agora, acontecerá a Convenção 2022 da ASI Portugal. Poderás acompanhá-la em direto a partir de sexta-feira, às 20 horas, no canal YouTube ASI Portugal. Ok? Espero por ti. Na lição da semana passada vimos a origem do mal, como foi que tudo começou num universo perfeito criado por Deus. Houve alguém que utilizou a liberdade de escolha para, de uma forma errada, dar origem ao pecado. Esta semana nós iremos ver como é que o pecado entrou no planeta Terra, planeta esse que tinha sido criado pelo próprio Deus e em que tudo era perfeito, e qual foi a solução divina para esse problema. A partir do pecado de Adão e Eva surgiu algo que não estava programado para o planeta, a morte. E é disso que fala o texto base da nossa lição, que está em Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, onde Paulo diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atingiu toda a gente, já que todos pecaram. A semana passada nós vimos como Satanás foi expulso do céu e com ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Não satisfeito com isso, ele procurou arrastar também os seres humanos recém-criados no planeta Terra. Logo após a criação do ser humano e sabendo dos intentos de Satanás, Deus advertiu Adão e Eva das consequências de todas as escolhas que eles fizessem. Para ajudar o ser humano a lembrar-se disso, ele colocou um sinal visível lá no jardim, uma árvore. Ao terminar a criação, Deus comunicou a Adão e Eva que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, à exceção daquela árvore. E ela estava ali como uma advertência, por assim dizer, um aviso. Vejamos o relato de Gênesis no capítulo 2 e nos versos 16 e 17, onde diz: e deu-lhes esta ordem: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comerdes, ficas condenado a morrer. Como vimos atrás, com o intuito de levar o ser humano à rebelião, Satanás vai utilizar todos os meios possíveis para fazer isso, para levar o homem à rebelião. Assim, transforma-se numa serpente e no meio da folhagem daquela árvore, ele dirige-se à mulher com uma conversa enganadora, a fim de a levar a comer do fruto que Deus tinha proibido. Eva acabou por ser enganada e na base desse engano estavam 3 princípios básicos que ela ignorou. Primeiro, a razão humana nem sempre é o modo mais seguro de avaliar assuntos espirituais. Segundo, a palavra de Deus, mesmo que nos pareça ilógica, está sempre certa e pode merecer a nossa confiança. Terceiro, há coisas que, não sendo más, são escolhidas por Deus como testes à nossa obediência. A mesma escolha a que Adão e Eva estiveram sujeitos acontece de outras maneiras em outras coisas conosco. Precisamos olhar para todos os aspectos das consequências das nossas escolhas. A forma utilizada por Satanás para atrair a atenção de Eva e tentá-la é aquela que ainda se utiliza hoje quando se quer atrair a atenção de alguém para alguma coisa. Por exemplo, uma generalização de algo que é muito simples. Vejamos como foi que aconteceu lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 e no verso 2. Diz: e disse à mulher: com que então Deus proibiu-vos de comer do fruto de todas as árvores do jardim? Ele não diz daquela árvore, ele diz de todas as árvores do jardim, como um modo de chamar a atenção de Eva. Depois de ter atraído a sua atenção, ele utiliza outra técnica: contradizer algo que ele sabe que foi dito de outra maneira.
Deus tinha dito que no dia em que comessem, morreriam. Vejam agora o que diz o verso 4. A serpente replicou-lhe: não têm de morrer, de maneira nenhuma, reforça ela ainda. Seguidamente, ele acusa Deus de ter suprimido de propósito parte do conhecimento que eles deviam ter. Conforme diz o verso 5. Diz: o que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. Infelizmente, Eva acabou por cair nessa armadilha de Satanás e levou o seu marido também a fazê-lo. Mesmo depois do Éden, Satanás continuou a propagar a mentira que o homem não morreria. Quando nós olhamos para a história, para a filosofia e para muitas outras religiões, até cristãs, encontramos o propagar dessa mentira. Certamente não morrereis. No entanto, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, continua a afirmar que o ser humano morre e ao morrer cessa todo o conhecimento. São muitos os textos bíblicos que reforçam esta verdade. Por exemplo, o Salmo 115, no verso 17. Não são os mortos que louvam o Senhor, nem os que descem ao mundo do silêncio. Portanto, não há conhecimento nenhum. Mais à frente, no Salmo 146 e no verso 4, o salmista diz assim: falta-lhes o seu sopro e lá regressam ao pó da terra, nesse mesmo dia acabam todos os seus projetos. Jesus, relatado por João no capítulo 5, no verso 28, diz: não se admirem com isto, vai chegar a hora em que todos os mortos hão de ouvir a sua voz. Portanto, agora eles não ouvem nada. Esta teoria satânica da imortalidade da alma tem persistido e aparece no nosso mundo moderno das mais variadas formas, na literatura, nos filmes, em programas de televisão, etc. Até a ciência se está a envolver nesta mentira de Satanás. Existe uma fundação nos Estados Unidos que pretende criar tecnologia para o contacto com os mortos. Já pensaste nisso? A desobediência do ser humano originou outras consequências mais imediatas antes de se chegar à consequência final, ou seja, a morte. Logo após o ato de desobediência e antes de Deus os informar de outras consequências, da consequência da sua desobediência, começou a manifestar-se ali algo que não existia. Eles ficaram envergonhados da presença de Deus. Eles nunca tinham sentido isso. Vê o que diz o capítulo 13 e o verso 10. O homem respondeu: apercebi-me de que estavas no jardim e tive medo ou tive vergonha, conforme outras traduções, por estar nu e escondi-me. Outro aspecto foi que eles começaram a acusar-se mutuamente. E o capítulo 3, os versos 12 e 13 dizem: o homem replicou: a mulher que me deste para viver comigo é que me deu o fruto dessa árvore e eu comi. A culpa era da mulher. Depois diz a mulher: o Senhor Deus disse então à mulher: que é que fizestes? A mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Quem é que tinha criado a serpente? Foi Deus. Seguindo este raciocínio, a culpa em primeiro lugar era de Deus, porque ele foi o autor da criação. Depois disso, Deus comunicou-lhes as alterações que aconteciam no seu modo de relacionar com o trabalho e também das alterações que ocorreriam no próprio corpo humano. Vê o que dizem os versos 16 e 17 deste capítulo 3. E a mulher disse: vou fazer com que sofras os incômodos da gravidez e terás que dar à luz com muitas dores. Apesar disso, sentirás forte atração pelo teu marido, mas ele há de mandar em ti. E depois no verso 17 Deus continua: e ao homem disse: já que deste ouvido à tua mulher e comeste do fruto da árvore, do qual eu te tinha proibido de comer, a terra fica amaldiçoada por tua causa, e será com grande sofrimento que dela has de tirar o alimento durante toda a tua vida. O triste e doloroso facto é que, tal como se passou com a humanidade ao longo de todas as eras, hoje nós sofremos as consequências daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden há mais de 6.000 anos atrás. Mas existe sempre um mas. Mas, neste caso, um mas positivo. O nosso Deus é um Deus criador que quer o melhor para o ser humano.
Do mesmo modo que criou a terra com tudo o que ela tem para benefício do ser humano, após a queda, ele apresentou um plano de restauração, porque ele quer restaurar o ser humano ao seu estado original, como ele era no momento da criação. Esse plano de restauração está expresso na promessa que é feita no capítulo 13 e no verso 15 de Gênesis. Mais à frente nós iremos falar sobre ele. Diz: farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Este é um dos temas que nós iremos estudar mais à frente e abordaremos com mais detalhe para melhor compreender esta profecia que Deus está aqui a fazer. Prezado amigo, prezada amiga, louvado seja Deus porque nos ama. Louvado seja Deus porque nos quer restaurar. Apesar deste começo triste que a palavra de Deus nos relata, ela está cheia de promessas de que um dia Deus restaurará tudo à forma original. Confiemos, estudemos, confiemos na palavra de Deus, pois ela é uma luz que ilumina um lugar escuro, dando-nos esperança. A luz traz-nos esperança, dando-nos esperança de um futuro muito melhor. Obrigado, querido Pai, porque nos ajudas a compreender estas coisas, a origem das coisas. Obrigado, querido Pai, porque infelizmente, apesar do relato bíblico nos contar aquilo que aconteceu e nós sofrermos hoje as consequências do pecado e da morte, nós temos a esperança de que um dia viveremos ao teu lado para a eternidade. E até mesmo muitos dos nossos queridos que já partiram serão ressuscitados para juntos vivermos eternamente. Obrigado por esta esperança. É no nome de Jesus que te agradecemos e pedimos estas coisas. Amém. Na semana que vem nós iremos estudar mais um pouco, avançando um pouco neste estudo sobre a morte, e vamos estudar sobre a natureza humana, compreendendo a natureza humana. Sem dúvida nenhuma que será um estudo desafiador para nós podermos compreender melhor aqueles que estão ao nosso redor. Um abraço e até para a semana.